Então vamos lá. Esse aqui é o segundo desafio da trilha de Node do Ignite. E é basicamente uma continuação do desafio passado, que eu já coloquei o vídeo aí no canal. Então vamos lá, eu já dei uma lida. Então basicamente é a mesma coisa do desafio passado, porém tem algumas rotas diferentes e alguma mudança no usuário. Então agora é como se tivessem dois planos, um plano gratuito, que o usuário só pode criar até 10 to-dos, e um plano Pro, que ele pode criar de forma ilimitada. Então a gente vai ter que fazer middlewares para fazer esse controle aqui de quando o usuário tem um plano free, ele só pode criar até 10, e se ele for Pro, ele pode criar quantos to-dos ele quiser. Então vamos lá, a gente tem que criar esses 3 middlewares aqui. Então vamos lá, eu já estou com o código do GitHub aqui do projeto. Dessa vez eu baixei o projeto que eles mesmos disponibilizam, porque tem essas mudanças de tanto dos testes, né? Tem novos testes aqui que eu teria que ficar copiando e colando e não ia valer a pena. Então aqui já tá todas as rotas certinhas, né? As rotas que a gente criou no desafio passado. A única diferença é que tem agora um get by ID aqui do usuário, para a gente pegar todas as informações do usuário, que antes não tinha. A gente também tem um patch para poder transformar aquele usuário que está com uma conta no plano gratuito para a conta no plano Pro, e assim ele poder criar diversos to-dos, né? To-dos ilimitados. Vamos abrir aqui o Insomnia já, para a gente fazer os testes certinho. Vamos entrar. Deixa eu entrar aqui. Ok. Esse aqui foi o que eu já tinha criado antes, né? Desafio 1. Basicamente as mesmas rotas, né? O único que a gente já tem que fazer algumas mudanças nas novas rotas. Então vamos lá. Vamos tentar entender aqui pelo menos o que aconteceu. O que mudou, né? A verificação de usuário aqui ainda é a mesma. Tudo certo. A única diferença agora no usuário é ele que tem esse Pro igual a false aqui. E essas duas rotas, né? Que foi o que a gente viu. E a gente pode ver que nas outras rotas, o que a gente fez? No desafio passado, a gente estava usando um middleware para tudo quanto é tipo para todas as rotas, né? Não era um middleware específico para aquela rota, para o que o usuário estava querendo fazer. Então aqui a gente vai ter middlewares mais específicos para as rotas, né? Então, por exemplo, nas rotas de get to-dos, só para checar realmente se o usuário existe. Na rota de fazer o post de um to-do, além de verificar se o usuário existe, vai ter essa verificação aqui. Se o usuário for do plano gratuito, ele só pode criar até 10. E se esse limite já for atingido, tem que retornar um erro para ele, informando que ele não pode criar mais to-dos. Nessa parte aqui onde a gente está criando, a gente está modificando o to-do, a gente só está usando o check to-do exists aqui, né? Então perfeito. Vamos começar a implementação desses novos middlewares aí. Então vamos ler o que ele pede. Nesse primeiro, esse middleware é responsável por receber o username do usuário pelo header e validar se existe ou não usuário com o nome passado. Então basicamente o que a gente já tinha antes. Caso exista, o usuário deve ser repassado para o request e a função NEC deve ser chamada. Perfeito, então é basicamente o que a gente já tinha antes. Então a gente vai criar aqui pelo username, pelos headers do request, né? Pelos headers do request. E aí a gente vai fazer aquela verificação. User. Users.bind. Verificamos. E aí, se voltar com undefined, botar com undefined não, na verdade, se ele encontrar, a gente vai retornar não
perdão, tá certo. Se voltar como undefined mesmo. A gente retorna 404 de don't found, né? Erro. User don't found. Perfeito. Porém, se ele encontrar, quer dizer que aquele usuário existe e a gente pode continuar com a criação do to-do, né? Por exemplo. Então, a gente vai colocar nos nossos head, no nosso request.user, recebe esse user que a gente passou ali e a gente retorna o next. Tudo certo. Aqui tá tudo com ponto e vírgula, como peguei já o código do pessoal do lado da Rocket, então eu vou colocar ponto e vírgula em tudo, só para ficar padronizado. Não ficar parte do código com ponto e vírgula e parte do código sem. Então, para a gente checar isso aqui... uma coisa que ainda não fiz, né? Vacilei. A gente tem que instalar as dependências do projeto, né? Yarn install. Podemos esquecer disso. Eu até estranhei porque aqui o request aqui não estava aparecendo bonitinho e tal. Talvez até seja por conta disso. Ok, já tá tudo certo. Deixa eu ver se... Não, o script é o mesmo ainda. A gente vai rodar o yarn dev aqui. Perfeito, já tá rodando. Vamos fazer o teste então. Tentar criar um usuário novo. Só name, username, padrãozinho. Então vamos... Opa! Então vamos lá. A gente vai vir aqui no create user. O URL é a mesma. Ok, querido, tudo certo. Retornou o pro como false do jeito que deveria retornar. Perfeito, então a gente já tá conseguindo criar ali. E aí, aqui a gente também tem como pegar, fazer um request, um app.get aqui, em users, e passando o ID do usuário também. Então, se a gente quiser, por exemplo, ter essa... dar um get em todas as informações desse usuário. Então, a gente vamos implementar esse find by ID aqui já, então. Então, aqui ele está recebendo um ID do nosso request.params aqui, né? Tá recebendo aqui do request.params. E aí, agora, a gente faz, né? Const user, users.find, mesma coisa. User. Só que aqui a gente vai usar o ID, né? Igual o ID dali de cima. Se ele retornar, const. Opa. Se não encontrar, return. Esse é o mesmo retorno, deixa eu até copiar. Vai ser o mesmo retorno aqui. Se não, no request.user, recebe user e return. Não, return next, né? Return o next aqui. E aí aqui, essa aqui já tá feita. Passo o ID aqui. Deixa eu só ver aqui se ele... Aqui. É isso mesmo. Eu só tava verificando se ele não precisaria de ter no header também, mas é só pela rota mesmo, pelo ID do usuário. Então vamos testar. Deixa eu ver, tá, já restartou certinho. O que a gente vai fazer? A gente vai criar o usuário. A gente pega aqui os dados dele. Vem no... Vai criar uma nova rota, né? Get user. Get, perfeito. E aí que a gente vai passar o ID. Cannot get... Não é to do, é users. Perfeito. Tá retornando usuário específico. Só para a gente ter certeza, o que a gente vai fazer? Vai criar mais um novo usuário com teste aqui. Ó, ele passou mais de novo. Vai dar um get nele. É para aparecer aquele. Teste. Perfeito. Então essa parte também já está funcionando. Então, a gente matou esse primeiro, o primeiro e o último. Então vamos para essa segunda opção, que é a parte dos planos, né? Então deve receber um usuário já dentro do request e chamar a função next. Apenas se
o usuário ainda estiver no plano grátis e ainda não possui os 10 to-dos cadastrados. Ok, então o que a gente vai fazer... Deixa eu fechar aqui o terminal. Então vamos lá. É na questão da criação do to-do, né? Primeiro ele faz a verificação se aquele usuário existe, perfeito. Porque a gente já está verificado aqui, né? A gente já fez essa parte. E aí ele retorna pra gente. Ele manda pro next, na verdade. E o next, esse outro middle aqui. Então, beleza. A gente tem que pegar. A gente tem aqui a gente tá passando o user no request, né? Exato. Então aqui a gente vai pegar esse user. Então a gente tem que verificar primeiro se ele tiver no plano Pro, passa para frente. Então a gente já bora fazer essa verificação logo. Se user.applan, deixa eu só ver como é que a gente está salvando. Pro é Pro. Se user.pro, a gente executa isso aqui. Então só manda o next, né? Return next, na verdade, né? Return next. Não esquecer do ponto e vírgula. Vou deixar no padrão. Então, se esse valor aqui for true, né? Se ele for pro, a gente só retorna o next e ele pode seguir a criação tudo certinho. E aí a gente faz outra verificação aqui. Então a gente tem que fazer se o user.pro for igual a falso. Então, se não, né? User.pro. Se ele for igual a falso e... Vamos ver o E. Se ele não for pro, né? Se for uma conta gratuita. E tem que ser menos de 10, né? Então a gente vai user.todos.len. Assim. Se esse valor aqui for menor ou igual a 10, né? Menor ou igual a 10. Ah, não. Pera aí. Se não, se, né? Tô viajando. Se não, se. Retorno next. Porém, se passar de tudo isso aqui, se ele não entrar aqui, quer dizer que ele não é pro. Se ele entrar nessa primeira condição, mas não passar na segunda, quer dizer que ele já tem mais do que 10 to-dos criados. Então a gente tem que retornar para ele response.status. Qual o status que ele quer? A gente tem que ver aqui. To create a new to-do and if you spend less than... Não, aqui 403. Status 403.json. Error. Already have 10 to-dos created. Please change to Pro Plan. Please change to Pro Plan. Perfeito. Ponto e vírgula. Então, ele tá pegando o usuário que tá fazendo aquela requisição e verificando. Se ele for igual a Pro, pode seguir a criação do to-do, tá tudo certo. Porém, se ele não for Pro, né, se for um plano gratuito e o usuário e os to-dos dele, ou a rede de to-do dele, tiver um tamanho menor ou igual a 10, ele ainda pode criar. Só que a gente tem que fazer aquele negócio que aqui é sempre mais um, né? Porque esse aqui começa em 0, vai de 0 a 9. Teria que ser de 0 a 9. E para ficar um pouco mais claro, a gente faz isso para poder ficar certinho. Retorna next, quer dizer que ele pode criar. Se não passar nenhuma dessas condições, então ele retorna o erro pra gente. Então vamos fazer o teste. A gente vai criar um to-do. Ele só tá pedindo title e deadline, padrão. Então, a mesma coisa de antes ainda. Vamos lá. A gente vai criar um usuário teste, usuário achado HNR. Perfeito. Vamos pegar aqui no usuário para criar um to-do. First to-do. Já tá tudo certo. Criamos, beleza. Então vamos criar os 10 lá para ver. Por enquanto, se a gente pegar
Igual pegar o... A gente criou nosso usuário aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode dar um get nele aqui, ó. Ele aparece o usuário e os to-dos criados, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar mais 9 to-dos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. A partir daqui não é pra gente poder criar mais. Perfeito. Já deu um errozinho pra gente. E aí, pra gente poder criar mais, a gente tem que passar essa conta pro Pro. O Find User by ID já tá configurado. Já tá configurado tudo certinho. Então a gente já pode testar esse Users ID Pro aqui. Então, Change Plan to Pro. É um post? É um patch, né? Porque só muda uma informaçãozinha. Base URL. Então é Users. Aqui vai o ID. E passar pro Pro. Então a gente primeiro vai criar nosso usuário. Ah, eu não salvei, né? Verdade, tá certo. Vamos pegar aqui, ó. Eu achei que eu tinha resetado o servidor, mas não. A gente já tem os 10 to-dos criados. Eu não consigo criar mais nenhum. A gente tentar criar, volta um erro pra gente. E a gente tá como Pro igual a falso. Então aqui dentro, deixa eu pegar o usuário aqui, o ID dele, de novo. A gente vai colocar aqui. Perfeito. Ele retornou todo o objeto, né? E marcado como true. Agora, na teoria, a gente poderia criar mais. Perfeito. Esse middleware está funcionando também. Agora o último é o check to do exists. Vamos ver aqui. Então ele tem que receber o username dentro do header e o ID de um to do dentro dos params. Você deve validar o usuário, validar que o ID seja o ID. Também validar que esse ID pertence a um to-do do usuário informado. Perfeito. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que receber o username do header e o ID de dentro dos params. Então vamos lá. Receber username dos headers, né? E ID, eu vou colocar como to-do ID para não confundir, que pode ser do usuário, de request.params. Perfeito. Deixa eu só ver qual rota que usa isso aqui mesmo. É na rota de... check to-do exists. De delete e de mudança ali, né? Do to-do. De put ou patch no to-do. Tá. Então vamos ver o que a gente tem que fazer mesmo. Validar. Você deve validar o usuário. Validar que o ID seja um ID. E também validar que esse ID pertence a um to-do. A um to-do do usuário informado. Tá. Então a gente tem o nosso... A gente tem que ter o usuário de qualquer forma. Então aquela mesma coisinha. Perfeito. Aí a gente faz a verificação se botar undefined. User. Opa. Don't found. User don't found. Perfeito. Depois que a gente verificou que esse usuário realmente existe, a gente tem que verificar se esse ID aqui é o ID válido. E se eu não me engano, a gente já tem... Ah, que ele já até importou aqui em cima já. Tem esse método da biblioteca RuID. Então aqui a gente tem o validate, né? Então ele vai retornar true se aquele o que foi passado lá dentro realmente é um ID deles. E retorna um false se realmente não for. Então a gente só vai usar isso, né? Se validate passa nesse to-do ID. Então se retornar falso aqui, return response.status. Aqui é
Eu não lembro que código possa ser aqui. Aqui, is not ID 400. .json. To-do ID is incorrect. It's incorrect. Perfeito, ponto e vírgula, não podemos esquecer. Beleza. Então aqui a gente faz a verificação se o usuário não existe no sistema. Se não existir, retorna 404 e acabou. Se o ID também do to-do que foi recebido não for válido, retorna 404 e quebra o sistema aqui também. E sai, né? Então, a gente já fez essas duas verificações e tem mais uma agora também. Vamos ver certinho. Not ID. Put using to do in request when to do does not exist. Aqui, que é essa parte aqui, né? Para que esse teste passe, no middleware, check to do, você deve retornar uma resposta caso o ID do tudo passado pelos parâmetros da requisição não pertence a nenhum to-do do usuário encontrado. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar const user to-dos. Vai pegar user.todos. E aqui só tem que verificar se é um ID mesmo. Se esse ID pertence a algum to-do cadastrado nesse usuário. Então a gente pode usar o soma aqui mesmo, só retornar true ou false. Então to-do to-do.id igual a to-do ID lá de fora. Perfeito. Se retornar se user to-dos, se retornar falso aqui, então a gente retorna response.status 400 bad request, né? Falando que erro, né? Peraí. To-do don't found. To-do don't found. Porém, se passou por todas essas verificações, quer dizer que esse usuário existe, que o to-do ID passado é um ID V4 válido e que esse ID que foi passado é realmente de um to-do criado por esse usuário. Então aqui a gente pode retornar um next sem problemas. E com isso, na teoria, terminamos isso aqui, se não tiver nenhum erro, né? Então vamos ver os testes agora, né? Vamos criar um usuário. Vamos criar um to-do. Criar dois aqui. Second to-do. Então agora, por exemplo, eu quero mudar esse to-do aqui. Esse to-do aqui, ele é do Machado aqui, perfeito. Eu posso colocar change informations aqui. Aqui eu vou passar o ID. Eu posso colocar um teste e aqui o deadline com 18, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? Vamos passar um username errado. User don't found, perfeito. Agora a gente vai passar o username certo. Porém, to-do ID is incorrect. E aqui era um B, né? Se a gente enviar, obviamente que deu erro. Obviamente que deu erro. Vamos ver aqui. Tava esperançoso demais. Aquele mesmo problema, né? Que eu tinha resolvido isso no meu projeto, porém aqui eles não fizeram, né? Porque esse title e esse deadline aqui, eles podem vir como
undefined, né? Então a gente tem que fazer um... Perdão, check to do exists. Ah, aqui é pra retornar um to do. Eita, pô. Então é isso que a gente errou. Aqui, ó. Se... Ah, tá, não. Então a gente tem que realmente voltar aqui, ó. O que acontece? Aqui no put, a gente tá pegando o to do request. Só que aqui em cima a gente não passou isso pra ele, né? A gente só verificou e retornou. Então esse aqui não pode ser um sum. Tem que ser realmente um find aqui. E aí a gente coloca aqui como request.todo recebe user todo. Só que aí aqui a gente coloca só todo aqui, né? E aqui também. Perfeito. Ponto e vírgula. Vamos ver se o servidor voltou. Agora acredito que vai. Criamos usuário. Vamos criar um to-do. Criar dois, né? A gente vai pegar aqui agora o ID. Change. Colocamos. Enviamos. To-do ID is correct. Ah, tem um aspas ali. Perfeito. Vamos marcar como feito também. Só para testar. To-do is incorrect. Ah, esqueci do... Perfeito. Tá indo. E aí a gente pode pegar o user aqui, né? Vamos criar um... Quando a gente criou aqui, a gente pegou esse ID. E a gente dá um get nele aqui. Perfeito. Second to do, done false, done got true. E aqui a gente fez essas modificações todas certinhas. Então tá tudo certo, aparentemente. Agora é rodar os testes, né? Dá um Ctrl L aqui e yarn teste. Vamos ver se vai passar em todos. Olha lá. Agora vamos corrigir. Na hora de deletar, se você não puder deletar, é para voltar um 404. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. Se você não conseguir... Ué, não tá indo aqui? Expect 404. Should not able to delete a non-existent to do. Ah, tá. É no check aqui, né? Aqui, talvez. Não, pera aí, não. Não é aqui, não. O delete ele usa qual middleware? Check exists user account. Ou check aqui já tá fazendo essa verificação aqui. Ele não tá entrando aqui? Pera aí. Should be able to put user and to do in request when both exists. Então vamos lá. Vamos ver certinho o que tá acontecendo. Tem algum lugar que tá retornando esse 404. E é justamente nessas últimas rotas aqui. Então é aqui mesmo. Aqui. To do is incorrect. Ah, não. É aqui, provavelmente, né? Vamos testar. Vamos dar um clear aqui só para limpar a tela, ficar mais claro. Ok. Agora só temos um problema. Should able to put user and to do in request when both exists. Expected name Atlas, username Atlas. Vamos ver como é que tá esse teste. É qual? É o de middleware. O check to do.
aqui. Na linha 82. Vamos ver o que ele faz aqui. 82, é bem aqui no final. Então é o should able to push. Tá, ele queria um usuário, bonitinho. Faz o push. Users.push. Passa nos username pelos headers. E os parâmetros. No parâmetro o ID. Volta to do ID. Ele tá dando, no 81, ele tá dando logo aqui, assim, ó. Ah, talvez tenha, vamos ver aqui. Vamos ler sobre esse que é o should be able to put. É esse aqui. Para que seja passe, deve receber o username, dentro do ID. Tá, você deve validar que o usuário exista, validar que o ID seja um ID, também validar que esse ID pertence ao to-do do usuário informado. Com todas as vezes passando, tudo encontrado deve ser passado para o request, assim como o usuário encontrado também. E a função next deve ser chamada. Eu não tô passando o usuário. Entendi. Vamos aqui. Porque ele quer que passe aqui, ó, no request. A gente tem o usuário. Só que a gente já tá passando tudo. Então a gente vai aqui, ó. Request.user recebe user. Vamos ver se é isso, né? Vamos ver se é isso. Era exatamente isso. Perfeito. Então realmente era falta só de ler mesmo. Por isso que é importante ler tudo antes de tentar ir fazendo. Mas é isso. Foi basicamente um teste, entre aspas, simples, né? Mas deu para poder reforçar um pouco melhor essa parte de middlewares. Então é isso. Muito obrigado.